Boa tarde a todos, eu sou o Gabriel e eu estou aqui para apresentar o artigo Segurança e Desempenho de Protocolos de Consenso Baseados em Prova para Correntes de Blocos. Esse foi um artigo feito no Grupo de Teleinformática e Automação da UFRJ, em parceria com os pesquisadores Gustavo Camilo, Lucas Guimarães, Lucas Aran de Souza e sob orientação do professor Otto Duarte. Então, como a maioria de vocês já deve saber, o Bitcoin foi proposto alguns anos atrás e se tornou a maior criptomoeda existente hoje. E na proposta do Bitcoin, o autor propôs dois elementos fundamentais para funcionar a criptomoeda. O primeiro era a corrente de blocos, ou a blockchain, tá? Toda vez que eu falar corrente de blocos ou blockchain, entendo como a mesma coisa. E o segundo foi um protocolo de consenso inovador chamado prova de trabalho. E aí no início a gente só tinha o Bitcoin lá em 2008, mas desde então várias outras criptomoedas surgiram. Então teve em seguida o Bitcoin Cash, o Litecoin, Ripple, Ethereum e várias outras. E todas essas criptomoedas elas vão usar a mesma estrutura de dados de corrente de blocos, mas elas vão diferir, cada uma vai diferir um pouquinho em relação ao protocolo. Então a gente tem derivados da prova de trabalho proposta no Bitcoin e tem outros protocolos completamente inovadores. Apesar de tantas criptomoedas existirem, hoje já se sabe que a blockchain pode ser aplicada em outros contextos diferentes, para transferir qualquer tipo de ativo digital. Então, a criptomoeda, ela transfere dinheiro, que é um tipo de ativo, mas você pode transferir IP, você pode transferir propriedade intelectual, documentos, entre diversas outras coisas. E aí hoje, por isso, é muito mais comum as pessoas falarem em sistemas baseados em correntes de blocos, e não somente em criptomoedas. Então, a criptomoeda seria um tipo desse sistema, que pode ser usado em várias outras aplicações. Com tantas criptomoedas, com tantos sistemas, com tantas aplicações diferentes, com tantos protocolos, algumas perguntas surgem que a gente gostaria de responder. A primeira delas é como é que eu classifico esses protocolos. A segunda pergunta é quão seguros são esses protocolos. A terceira pergunta é quão eficiente é cada protocolo. E a quarta pergunta é o quão escalável são esses protocolos. Esse artigo procurou responder essas quatro perguntas. Pergunta 1. Como é que eu classifico os protocolos de consenso diferentes? Ao longo desse artigo, a gente percebeu que os protocolos de consenso podem ser classificados em dois tipos. O primeiro tipo é o consenso baseado em quórum. Então, nesse tipo de protocolo, a ideia é que você tem os participantes da rede, e eles vão sentar numa mesa, vão discutir, vão chegar à melhor solução e vão tomar essa decisão em conjunto que vai afetar a rede inteira. Numa rede de computadores, isso significa que os computadores têm que trocar mensagens entre si e votar pela melhor decisão. Então, esse tipo de protocolo é baseado em votações, em rodadas de votações, e ele normalmente provê autoeficiência, porque você toma essas decisões de forma muito rápida. Esse tipo de protocolo também geralmente é mais seguro, porque você sabe quem são os participantes da sua rede, mas, pelo lado negativo, você precisa identificar os participantes da sua rede. Então, é diferente das criptomoedas em que você pode ser anônimo. Esse protocolo normalmente tem baixa escalabilidade, porque se eu tiver muitos participantes e eu tiver que trocar mensagem com todos eles, eu vou inundar a minha rede de mensagens. E é por isso que, normalmente, o protocolo baseado em quórum ele é mais implementado em ambientes privados ou federados. Então, um ótimo exemplo disso é um consórcio de empresas, onde essas empresas querem comercializar algum tipo de ativo digital e elas não confiam totalmente umas nas outras. Então, eles aplicam blockchain nesse tipo de contexto e adotam esse tipo de protocolo de consenso. O segundo tipo de protocolo de consenso, esse sim que é o que tem na maioria das criptomoedas, é o consenso baseado em prova. No consenso baseado em prova não existe discussão, não existe troca de mensagens, existe só um desafio na rede, e qualquer participante que conseguir resolver esse desafio e provar que ele consegue resolver esse desafio, ele é o cara que vai tomar a decisão por todos. Esse tipo de protocolo é baseado em provas irrefutáveis e normalmente resulta em baixa eficiência. Então, por exemplo, o Bitcoin ele só permite 7 transações ocorrerem por segundo. Mas eu coloquei aqui por enquanto porque existem propostas que estão tentando melhorar essas marcas. Geralmente eles também são menos seguros porque eles são usados em ambientes públicos e a grande vantagem deles é que eles provêm anonimidade. Então eu não preciso identificar quem são os participantes da minha rede. Basta que o participante resolva a minha prova, que está tudo bem. E também, pelo mesmo motivo, ele provê alta escalabilidade. Porque eu não preciso trocar mensagem na minha rede. Eu posso só fazer uma difusão da prova e os outros participantes vão ter que aceitar
E por isso, normalmente ele é implementado em criptomoedas ou em ambientes públicos, onde você tem muitos usuários e normalmente menos de desempenho. Bom, nesse artigo aqui a gente vai focar nos consensos baseados em prova. A gente também tem um relatório técnico dos consensos baseados em quórum. Se vocês estiverem interessados, vocês podem olhar lá no site do GTA esse relatório técnico. Segunda pergunta, quão seguros são esses protocolos? Então, como o protocolo baseado em prova, a regra dele é que o participante só tem que atender aquela prova e divulgar na rede. Eu posso ter dois participantes que conseguiram resolver aquele desafio ao mesmo tempo. E aí eu gero um estado inconsistente, eu gero dois blocos válidos na rede ao mesmo tempo. E isso normalmente é uma fonte de vulnerabilidade, porque eu tenho um estado inconsistente e eu posso ter, por exemplo, num bloco uma transação e no outro bloco, que também é considerado válido, uma transação que gasta o mesmo dinheiro da transação do outro bloco. E aí eu realizo um ataque de gasto duplo, eu gasto duas vezes a mesma moeda. Na prova de trabalho, especificamente, que é o do Bitcoin e a base de outras criptomoedas, essa competição é baseada em recursos computacionais. Então isso vai gerar uma série de vulnerabilidades. A principal delas é a centralização do poder computacional. O segundo tipo de ataque é a comunicação entre os participantes. Então a maioria das blockchains públicas elas operam sobre a internet e você pode ter qualquer tipo de ataque de rede que você também poderia ter na internet. E terceiro, as inconsistências causadas pelas bifurcações, elas podem causar os ataques de gasto duplo, como eu já mencionei. Na prova de posse, que é o principal algoritmo baseado em prova, além da prova de trabalho, você pode definir o líder que vai propor o bloco de duas formas. Primeiro é selecionar aleatoriamente uma moeda, então quem tem mais moedas tem mais chance de ser sorteado. Esse modelo é usado na criptomoeda Cardano. E a segunda forma de fazer é baseado numa eleição. Os participantes eles votam em um líder que vai propor o próximo bloco e esses votos têm peso proporcional à posse desse participante. Esse modelo é usado na criptomoeda EOS. E a prova de posse ela surge como uma alternativa muito forte à prova de trabalho porque ela não gasta recurso computacional para criar um novo bloco, então é mais eficiente energeticamente e preserva mais os recursos. Só que a prova de posse também introduz novas vulnerabilidades. Justamente por não ter essa necessidade de ter gasto computacional para validar um bloco, existe o problema do nada a perder, onde os participantes eles vão validar caminhos conflitantes quando houver uma bifurcação. Quando eu tenho uma bifurcação na rede, o atacante propõe o bloco A, os validadores da minha rede eles vão ser recompensados a cada bloco que eles validarem. Então, se ele quiser maximizar a recompensa dele, ele vai validar todos os blocos possíveis, inclusive os inconsistentes. E aí, tendo esse tipo de validação, o que pode acontecer? A corrente do atacante pode ser selecionada, e aí ele consegue fazer um gasto duplo de maneira efetiva. As perguntas 3 e 4 a gente vai responder simultaneamente, então quão eficiente e escalável são os protocolos? Para responder essa pergunta, a gente pegou vários protocolos diferentes e analisou alguns artigos. E a gente criou essa tabela aqui analisando a vazão máxima, que vai representar a eficiência desse protocolo, e o número de validadores que ele tem, representando a escalabilidade do protocolo. O que a gente reparou foi, o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda, ela tem uma vazão máxima de 7 transações por segundo, que é bem baixo. Em compensação, ele atende milhares de validadores. O Ethereum, a segunda criptomoeda mais famosa, também tem o mesmo problema, também baseado em provas de trabalho. A prova de posse, no Cardano, já aumenta aqui a vazão máxima, só que em compensação ele começa a perder o número de validadores. E o mesmo vai acontecer para os outros protocolos. Então o que a gente descobriu analisando vários protocolos foi que existe um compromisso entre eficiência e escalabilidade. Isso não é uma regra, tá? Isso não é uma coisa imposta por alguma restrição dos protocolos, mas é uma observação que a gente fez analisando todos esses protocolos. Para concluir, esse trabalho procurou responder aquelas 4 perguntas. Então, em relação à classificação, a gente descobriu que os protocolos podem ser divididos em baseados em prova e baseados em quórum. Aqui a gente abordou mais os baseados em prova. Em relação à segurança, os protocolos baseados em prova eles possuem mais vulnerabilidades porque eles podem gerar estados inconsistentes. E a prova de posse introduz novas vulnerabilidades. E a mesma coisa vai acontecer para outros protocolos que forem propostos. Então essa questão de segurança é um pouco caso a caso. Em relação à eficiência e escalabilidade, a gente descobriu um compromisso entre essas duas métricas.
Então, se eu tenho uma vazão máxima muito alta, eu normalmente vou ter um número de validadores bem baixo e vice-versa. Muito obrigado pela atenção.